Queridos, que privilégio, podemos celebrar o Dia das Mães e aqueles que têm a sua mãe presente, coisa boa poder passar um tempo, estar com ela, né? Alguns almoçaram com as mães, outros trouxeram à memória as suas mães. E eu quando penso nessa referência de mãe, naturalmente, e graças a Deus, a referência é a minha mãe. E é interessante, eu estava pensando e preparando essa mensagem, e a minha mãe esse ano fez 75 anos. 4 filhos, 10 netos, 9 bisnetos, e mais 2 bisnetos, né? 2 bisnetinhas que estão vindo aí. Daqui mais um mês, mais 2 bisnetinhas. Uma turma grande. E uma das coisas que eu fico pensando, quando eu olho para minha mãe, a preocupação dela com toda essa turma. Ela tem uma preocupação, e eu vejo às vezes, parece que ela se preocupava comigo, com meus irmãos, na nossa adolescência. Então eram 4 para se preocupar. Mas hoje, são 23 para ela se preocupar. E a impressão que eu tenho, que isso é o papel da mãe. Parece que essa palavra, preocupação, ela está sempre no dicionário de uma mãe, não é assim? Será que é só lá com a minha mãe? Que é avó, bisavó? Será que na sua também tem essas situações? Eu creio que aonde tem uma mãe, tem esse sentimento de cuidado, esse sentimento de preocupação, não é isso? E hoje nós vamos falar sobre uma mãe muito corajosa, intercessora, uma mãe que tem uma fé inabalável. Como eu acredito que a maioria das mães são realmente inabaláveis, de uma fé indiscutível. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. E essa história está lá no livro de Mateus. Abra lá na sua Bíblia, capítulo 15, do verso 21 até o verso 28. Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Essa é uma história que muitas mães também vivem esse tipo de situação. Mateus 15, de 21 a 28. Diz o seguinte, o nosso texto. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada e sofre muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse, Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Feche os olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E o meu clamor, Pai, é que o Senhor continue falando conosco, como falou até agora, através dos louvores, das apresentações, de tudo o que vivemos até aqui, nesta noite. Que o Senhor continue falando através desta palavra, ministrando os nossos corações. Amém. Jesus está num território gentil, uma cidade que era sinônimo de paganismo, uma cidade com uma fama muito ruim. Uma cidade que ficava a cerca de 60 quilômetros ali, a noroeste de Cafarnaum. Os judeus consideravam os habitantes de Tiro como cães impuros. Jesus quebrou o conceito ali judaico da impureza. No texto anterior, provou para os judeus que não existem alimentos impuros. Agora revela que não há pessoas impuras. Jesus entra na terra dos gentios sem se contaminar. Jesus rejeita essa distinção e torna claro que o evangelho é para todos. A base para ser aceito por Deus, queridos, não é uma questão de antecedentes étnicos, culturais, mas é um relacionamento pessoal
com Jesus. É isso que nós precisamos desenvolver, um relacionamento pessoal com Jesus. Você consegue imaginar essa mãe? Ela soube que Jesus estava naquela cidade e ela vai atrás dele aflita, porque ela estava muito preocupada com a condição da sua filha. E provavelmente essa mulher já tinha recorrido a outras situações, ela já tinha buscado outras pessoas na tentativa de resolver o problema da sua filha. Mas ela não tinha conseguido. Então quando ela ouve sobre Jesus, ela corre atrás dele num desespero de alma, num desejo muito grande, porque ela sabia que ele podia resolver o seu problema. E é por isso que ela vai atrás dele. E ela corre nesse desespero, nesse anseio, nesse desejo. E o texto mostra essa mãe aflita, se lança aos pés do Salvador. Por que as mães sofrem pelos seus filhos? Você já parou para pensar sobre isso? Por que uma mãe sofre com a dor dos seus filhos? Uma mãe sente as dores de um filho. Eu queria fazer alguns destaques nesse texto. E um dos primeiros pontos que eu queria trabalhar com vocês é: a mãe conhece a situação dos seus filhos. Uma mãe sente a dor dos filhos. E uma mãe intercessora triunfa pela fé. E nesse primeiro ponto, uma mãe intercessora conhece a situação dos seus filhos. Lá no verso 22, uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Veja que essa mãe tinha discernimento do que estava acontecendo com a sua filha. Ela tinha consciência. Ela tinha consciência que o inimigo é real e estava conspirando contra a sua família. A pergunta que eu te faço é: você tem consciência que o inimigo é real e que ele está conspirando contra as nossas famílias? Que ele está trabalhando nesses dias e principalmente investindo na vida das crianças? Será que nós temos essa consciência que esse inimigo é real e que ele está tentando e atentando contra a família? Muitas vezes, parece que nós estamos tão ligados com as coisas desta terra, dessa vida, que nos esquecemos que existe um mundo espiritual. E que o inimigo está trabalhando, sim, fortemente contra as famílias. Essa mãe vai a Jesus e ela chama pelo filho de Davi, porque ela tinha ouvido falar sobre ele. Ela começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus, mas ela termina aos pés de Jesus. Queridos, e a necessidade nos leva a orar por nós mesmos, mas o amor nos move a orar pelos outros. Eu vou repetir isso. A necessidade nos leva a orar por nós mesmos, mas o amor nos move a orar pelos outros. E esse é um dos motivos pelos quais uma mãe sofre. Pelo amor. Porque ela ama, e é por isso que ela sofre, é por isso que ela intercede, é por isso que ela experimenta esse sentimento de estar sempre preocupada, sempre buscando fazer algo pelos filhos. Essa mãe viu a terrível condição da sua filha. E ela ouviu sobre o poder de Jesus, foi até ele para libertá-la, clamou com intensidade e perseverança. Ela intercedeu por uma pessoa que não tinha condições de orar por si mesma. E ela não descansou até que sua oração foi respondida. Pela intercessão dela, a filha obteve a cura. E ela já tinha buscado certamente outros recursos. E ela sabia que Jesus podia curar. A filha não estava presente ali. E talvez nem sabia o que a mãe estava fazendo. Mas a mãe estava ali, de joelhos, aos pés do Salvador. Essa mãe não parou enquanto a filha não foi liberta. Onde há uma mãe em oração, sempre há esperança. Onde há uma mãe em oração, sempre há esperança de transformação.
Mãe, qual é a sua luta? Será que você tem uma luta? Será que você que está aqui, que é mãe, tem intercedido por filhos, por netos, por bisnetos? Qual é a sua luta? O que muitas vezes tem tirado o seu sono? O que tem atrapalhado o seu sono à noite? Eu acredito que não tenha uma mãe que esteja aqui que não tenha um motivo para interceder pelos seus filhos. Creio que todas e todos têm algum motivo para interceder. Aquela mãe não poderia dar à sua filha um novo coração, mas ela podia pedir a quem podia fazer o milagre. Por isso ela recorreu a Jesus. Queridos, nós não podemos dar aos nossos filhos a vida eterna, mas podemos orar por eles, orar para que eles se convertam, orar para que eles retornem ao caminho do Senhor, orar para que Deus transforme a realidade deles. Isso nós podemos fazer. E não devemos desistir. Um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Ambrósio, bispo de Milão, sobre Agostinho, por quem sua mãe Mônica orou 30 anos. E você pode buscar essa história de Santo Agostinho lá para você ver que linda história. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem a prática de orar pelos seus filhos? Você tem a prática de interceder por eles? E falar por eles, falar para eles que você está orando por eles? Talvez você tenha filhos afastados dos caminhos do Senhor. E eu quero te encorajar, não desista, se mantenha em guarda, se mantenha em oração, se mantenha na vigilância. Não desista, não desista. Como essa mãe cananeia não desistiu da sua filha, nós também não podemos desistir dos nossos filhos. Uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará ao céu a sua alma. Charles Spurgeon. Queridos, quando não for mais possível falar de Deus aos nossos filhos, ainda assim poderemos falar de Deus a eles, podemos falar deles a Deus. Quando não for mais possível falar de Deus aos nossos filhos, fale a Deus sobre eles. Deus ouve a nossa oração. Uma mãe intercessora transforma a necessidade em adoração. Veja lá no verso 25, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ela estava aflita e precisava de ajuda. Ela pede ajuda a quem podia ajudar. Ela não se conformava de ver a filha sendo destruída. A sua dor a levou a Jesus. Ela viu os problemas como oportunidade de se derramar aos pés do Salvador. Aqui, queridos, a dor pavimentou o caminho para que ela chegasse a Deus. Aquela mãe transformou a sua necessidade numa estrada para se encontrar com Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Transformar a nossa dor numa busca incessante pela presença de Deus na nossa vida. Pela presença de Deus na vida daqueles que amamos. Não podemos nos conformar. Transformar a necessidade em uma oportunidade de nos prostrarmos e clamarmos ao nosso Cristo. Transformar o problema num altar de adoração. E queridos, o tempo é hoje. Precisamos ter o senso de urgência. Não podemos esperar para amanhã, pois para muitos filhos o amanhã pode ser tarde. O amanhã pode não chegar por alguns. Por isso, o tempo de clamar, de interceder é hoje. Como você agiria se visse seu filho dentro de um veículo, de um carro pegando fogo? Qual seria a sua reação? Se você visse um filho dentro de um carro pegando fogo. Com certeza, queridos, nós faríamos tudo o possível e o impossível o quê? Para tirá-los de lá. E nós temos visto alguns filhos, às vezes afastados dos caminhos do Senhor, batendo cabeça, vivendo a
caminho do inferno. E o que nós temos feito por eles? Qual tem sido a sua atitude quando um filho está afastado, quando um filho está perdido? Qual é a nossa atitude? Nós precisamos fazer o possível e o impossível, clamando ao Senhor pela vida deles. Precisamos nos colocar nessa brecha, porque essa é a condição de muitos filhos que estão longe do Senhor. Eles estão brincando com fogo, e quem brinca com fogo pode se queimar. Então nós precisamos ter essa urgência, queridos, de ver os nossos filhos salvos, de ver os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Uma mãe intercessora sente a dor dos filhos. No Mateus 15, 22, B ali, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofre muito. O problema da filha é o seu problema. Seu clamor era, tem misericórdia de mim, Senhor. Socorre-me. Era sua filha que estava possessa, mas a mãe sofria como se fosse a própria filha. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. A libertação da filha era a sua busca mais urgente. Essa mãe, essa era uma mãe determinada. Ela não descansou e nem deu descanso para Jesus. Ela foi insistente. Uma mãe intercessora está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver os seus filhos libertos. Uma mãe intercessora está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver os seus filhos libertos. Veja alguns obstáculos que essa mãe cananeia teve que enfrentar. Primeiro, a sua nacionalidade. Ela era uma cananeia e Jesus era judeu. Ela era uma mulher dentro de uma sociedade machista, uma sociedade dominada pelos homens. O inimigo das nossas almas estava agindo contra ela. O espírito imundo havia dominado a sua filha. Os discípulos de Jesus também ficaram contra ela. Eles queriam que Jesus a mandasse embora. Até os discípulos, veja lá no verso 23. Então os discípulos se aproximaram dele e pediram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos não pedem a Jesus para atender essa mãe. Pelo contrário, pediram para que ele a mandasse embora. Eles não se importaram com a sua dor, mas quiseram se ver livre dela. Eles a desprezaram em vez de ajudá-la. Eles tentaram afastá-la de Jesus. Queridos, e aqui, muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que também querem nos afastar. Pessoas que aparentemente vêm com uma boa intenção, que parecem ser amigos, mas no fundo estão só nos distraindo do caminho. Precisamos ficar atento. Os discípulos foram movidos pela irritação e não pela compaixão. Essa mulher estava irritando, ela estava clamando, ela estava pedindo, Senhor, Senhor. E os discípulos começaram a ficar irritados com ela. Mas não tiveram compaixão dela. Jesus, porém, não lhe deu resposta nenhuma. Não deu nenhuma palavra para ela. Jesus ficou em silêncio. Queridos, e há momentos em que Deus fica em silêncio diante do nosso clamor. Você já viveu isso? Em que você clama, em que você se derrama, em que você busca e a resposta não vem. E parece que as coisas não acontecem. Será que Deus fechou os ouvidos agora para o meu clamor? Para a minha necessidade? Senhor, ensinei, dei o caminho, mostrei o caminho e agora ele não volta para casa. Está sofrendo e naturalmente a mãe e o pai estão sofrendo. E essa é a realidade, porque um filho adulto ele tem a sua liberdade, sua autonomia, mas as suas decisões ainda continuam doendo em nós. Os seus erros continuam o quê? Nos afetando. É óbvio, por quê? Porque nós desejamos o melhor para quem amamos. Nós desejamos que eles estejam, sim, sempre com o Senhor. E esse distanciamento dos nossos filhos nos machuca. Machuca o coração de uma mãe, machuca o coração de um pai.
E é mais difícil continuar crendo e orando pelos filhos quando o Senhor não responde. As coisas parecem estar indo mal. O próprio Jesus parecia que estava contra ela. Veja lá no verso 24, ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. As palavras de Jesus foram desanimadoras. Ela, porém, em vez de sair desiludida e revoltada por causa da sua nacionalidade, por causa dessa resposta, ela veio, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em vez de desistir da sua causa, ela o adora e ora. E esse ato revelou a sua humildade, sua reverência, sua submissão, mas revelou também a sua dor. Revelou a sua dor. Jesus, com essas palavras, estava dizendo à mulher que os judeus eram os primeiros a terem oportunidade de aceitá-lo como Messias. Assim, Jesus não estava rejeitando essa mulher, mas testando a sua fé e revelando que a fé estava disponível para todas as raças e nacionalidades. E essa mãe não desistiu e nem desanimou de buscar a libertação da sua filha. Mesmo diante dos obstáculos, ela perseverou, ela insistiu, ela não desistiu. E uma mãe intercessora triunfa pela fé, queridos. Veja lá no verso 27, ela porém disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mãe, longe de ficar magoada com a comparação, converte a palavra desalentadora em otimismo e transforma a derrota em uma consagrada vitória. Ela não desistiu. Essa mãe transformou aquela palavra de reprovação numa razão para otimismo. E por meio disso, uma grande vitória chegou. A mãe buscava o milagre da libertação da filha, ainda que isso representasse apenas algumas migalhas. Algumas migalhas. Porque Jesus disse que cairiam aquelas migalhas. E ele disse: até os cachorrinhos comem dessas migalhas que os filhos derrubam da mesa. Ela se apegou a todas as possibilidades. A todas as possibilidades. Ela não desistiu. Ela acreditou até o último instante que ela receberia essa cura. Mãe, não desista dos seus filhos. Eles não foram criados para serem escravos, mas para serem livres. Nossos filhos não foram criados para serem escravos de Satanás, mas para serem livres. João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Não desista dos seus filhos. Queridos, qualquer tipo de dúvida deve morrer diante da fé. Qualquer desencorajamento deve desaparecer diante da fé. Quaisquer impossibilidades devem deixar de existir diante da fé. Porque a bênção de Deus será a resposta para uma pessoa de fé. Para uma mãe de fé, para um pai de fé. Para aquele que se posicionar com a fé firme e não desistir. A fé é a resposta. Quando exercemos a nossa fé, honramos a Deus. E Deus, por sua graça, honra a nossa fé. Ó mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. A fé não é saber que Deus pode, queridos. É saber que Deus quer. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. George Miller. Aquela mãe recebeu a vitória pela fé, a libertação da sua filha. A fé revelou a situação. O pedido foi atendido, a bênção chegou, a fé venceu. Agostinho disse que a fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Fé. Você é uma pessoa de fé?
Você é uma pessoa que tem exercitado a sua fé? Você é uma pessoa que não desiste fácil? Ou na medida que as lutas vão aumentando, você vai desanimando? Aquela mãe voltou para sua casa aliviada e encontrou a sua filha liberta. Ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela orou, ela prevaleceu pela fé. Ela prevaleceu pela fé. A mãe reconheceu o Senhor de Cristo e clamou: Senhor, ajuda-me. Ela confessou a sua necessidade e confiou em Jesus para atendê-la. Pais que oram pelos seus filhos podem esperar a intervenção de Deus. Se você ora pelo seu filho, não desista, persevere. Deus vai intervir. Lute pelos seus filhos, ore por eles. Resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Não descanse até ver os seus filhos salvos. Derrame-se aos pés do Salvador e não saia até que você receba a vitória pela fé. Não desanime. Mãe, não desista dos seus filhos. Persevere, mesmo que tudo pareça estar dando errado. Não desista dos seus filhos. Mesmo quando tudo parecer perdido, persevere em oração. Há sempre esperança, porque Deus não desiste de nós e não desiste dos nossos filhos. Eu queria fazer uma ilustração dessa figura da mãe. A mãe no portão da escola. Havia uma mãe que todos os dias ia até a escola do filho. Mas ela não parava apenas na hora da saída. Ela ia também na hora do recreio, da troca de aula, da aula de educação física. Sentava-se no banco do lado de fora, sem celular, sem distrações, apenas olhando para dentro, com os olhos atentos. Um dia, uma professora curiosa se aproximou e perguntou: a senhora está esperando alguém? E ela respondeu: sim, meu filho. Ele está aí dentro. Ele não sabe que eu oro por ele o tempo todo. Oro para que ele tenha bons amigos, para que seja protegido, para que aprenda, para que cresça. Eu sei que ele precisa de mim, mesmo que não perceba. A professora, emocionada, perguntou: e ele tem algum problema? E a mãe sorriu: não, mas eu sou mãe. A mãe que ama, intercede sempre. Mesmo quando o céu parece de bronze, mesmo quando ninguém responde. Como essa mulher que nós lemos agora, ela não se calou, mesmo quando tudo parecia dizer não. Assim como essa mulher cananeia não desistiu diante do silêncio de Jesus, do desprezo dos discípulos, de uma resposta que parecia negativa, essa mãe permaneceu firme, estabeleceu o seu alvo e não desistiu. A fé da intercessora é assim, ela nunca recua, ela adora mesmo sem resposta. Ela clama até ouvir. Grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Você tem perseverado? Você tem perseverado diante das lutas? Diante dos desafios da nossa vida, do nosso dia a dia? Você tem perseverado na intercessão pelas pessoas que você ama? E aqui não só um filho, às vezes um irmão, um parente, um amigo, uma pessoa que precisa da sua intercessão. Mas muitos são os filhos que precisam dessa intercessão e dessa ação dos seus pais. Queria que você fechasse seus olhos agora, que você refletisse. Qual é o teu desafio? O que o Senhor falou com você? Permanecer orando mesmo sem uma resposta do Senhor? Mesmo que seus filhos pareçam céticos em relação a Deus? Não desista de lutar. Persevere na oração e intercessão. Persevere até ouvir o sim de Deus. Mulher, grande é a sua fé. Seja feita conforme você deseja. Persevere, não desista. Qual é a tua decisão nessa noite?